Fala pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui é a nossa série sobre Golang, especificamente as novidades da versão 1.21. Então, se você chegou até aqui, já quero pedir para, se você não for inscrito, se inscreve aí no canal para ajudar a gente aí a crescer. Deixa o like no vídeo também para a gente ter um feedback. Se você não gostar também pode deixar o dislike, a gente também receber esse feedback. E claro, compartilha aí o canal com seus amigos, seus colegas, para fazer com que a gente consiga atingir mais públicos aí nesse YouTube, beleza? Só lembrando que a gente tem diversas séries aí no canal que você pode assistir depois. Então a gente tem séries completas aí sobre o básico até o avançado de Go. A gente tem séries sobre o Prisma ORM também. Temos uma série sobre desenvolvimento usando o mensageria, mais especificamente usando o ActiveMQ ou ActiveMQ. Temos também, para quem é do desenvolvimento web, né, temos lá uma série sobre o desenvolvimento com Web Components, né, então uma série bem bacana aí, que você pode aprender como desenvolver componentes para web, né, sem usar nenhum tipo de framework. E é isso, beleza? Então, não esquece de se inscrever, de deixar o like e bora lá para o vídeo de hoje. Bom, esse vídeo aqui, ele é o segundo dessa nova série aí que eu tô começando no canal, que é sobre as novidades do Go 1.21. Então, o vídeo passado a gente falou sobre a parte de log estruturado. Então, se você não viu o vídeo passado, vou deixar o link aí no card, mas só lembrando que não tem nenhum tipo de dependência com o vídeo de hoje. Então, aqui a gente vai falar sobre as novidades dessa versão do Gol. Essa versão foi lançada recentemente, né, agora no mês de agosto ali para setembro, e ela traz uma série de melhorias na linguagem, estruturas, né, uma série de coisas que a gente vai começar a explorar aqui, né? A primeira delas foi a questão do log estruturado, que a gente viu no vídeo passado, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as funções globais, tá? Então, são funções que você não precisa importar um pacote especificamente, né? Por isso que eu estou chamando aqui de funções globais. E aí a gente vai ver algumas dessas funções que foram incluídas aqui na versão 1.21. Então, só lembrando, né? Se você está assistindo aqui esse vídeo, fique sabendo que você precisa ter instalado a versão 1.21 do Go, né? Então, estou mostrando aqui. A gente está usando a 1.21. Se você estiver vendo esse vídeo aqui depois, né? Depois do lançamento, pode ser que já tenha alguma versão aqui, algum patch, né? 1.21, ponto alguma coisa, não tem problema, pode funcionar também, né? Vai funcionar também. Agora, se você estiver usando qualquer versão anterior, 1.20, por exemplo, aí não vai. Todas as funcionalidades que a gente vai mostrar aqui, elas ainda não vão estar presentes aí nessa versão, beleza? Então, precisa obrigatoriamente ser a versão 1.21. Joia? Então, feitos os avisos, bora lá para o vídeo para a gente ver cada uma dessas funções. Então, bora lá, deixa eu só colocar isso aqui do lado, só para a gente ter aqui a referência e diminuir aqui. Bom, então vamos lá para nossa primeira função aí, que é a função min, né? Então, como você já deve imaginar, essa função serve para identificar o menor valor entre uma sequência de valores, né? Eu estou falando valor porque assim não serve somente para números, né? Então pode ser strings também. Então, como eu falei, né? Eu vou criar aqui duas variáveis. Eu vou usar números, mas a gente pode usar outras opções também. E aí eu quero descobrir qual é o mínimo.
entre esses dois números, né? Eu vou colocar aqui, ó, fmt, println, e vou colocar aqui, ó, o min. Então aqui essa é a função min. E essa função, ó, ela recebe como argumentos tipos order, né, que a gente chama ordenáveis. Então, qualquer tipo que for ordenável, você pode ver aqui depois, ele pode ser usado aqui nessa relação. Então, vou colocar aqui, ó, o mínimo entre x e y, e vou colocar aqui, obviamente que tanto faz, né? Então, a ordem aqui pouco importa. Então, vou salvar, vamos executar aqui, e obviamente que os dois resultados foram iguais, né? Então, o mínimo aí entre esses dois números deu 5, né? Que é exatamente esse valor. Uma coisa interessante é que eu posso também ter um terceiro parâmetro, que a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou até colocar, vou repetir aqui, ó. Então, o mínimo entre x e y, e eu vou colocar aqui um terceiro parâmetro, 2. Né? Vamos ver o resultado e aí a gente analisa. Ó, observe que deu 2. Por que que deu 2? Esse terceiro parâmetro, ou na verdade o último parâmetro, ele vai funcionar como um balizador ali. Então, eu quero o menor dos números que eu passar aqui, exceto se ele não for menor do que o parâmetro que eu passar. Então, ó, eu passei 2, e aí como o menor aqui foi 5, 5 não é menor do que 2, então 2 ganhou. Né? Se eu voltar aqui, ó, colocar aqui 1, o resultado vai ser 1, né? Para todos. Certo? Então, esse a função aí do terceiro parâmetro. Eu vou só comentar aqui. Deixa eu só copiar aqui para a gente ver o próximo. Então, vocês estão vendo que é bem tranquilo, né? Então, agora a gente vai fazer o máximo. Né? Então, o máximo vai ser o contrário do mínimo, né? Então, o máximo entre y e x vai ser 7, né? Que é o y. E para o máximo também funciona a questão do terceiro parâmetro. Então, se o terceiro parâmetro, não, desculpa, o último parâmetro. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 10, o 10 vai acabar ganhando ali. Né? Então, você pode usar isso aqui para, sei lá, colocar uma base, né? Aqui vai ser o piso, aqui vai ser o teto, né? Eu quero o máximo, desde que o máximo não passe daquele valor. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 70, né? Obviamente que o 70 vai ali ganhar. Fica sendo ali uma espécie de teto. De teto, entre aspas, né? Um balizador, na verdade. Então, se não passar daquele valor, ele vai parar ali. Como eu falei, deixa eu comentar aqui, então, só marcar aqui, a gente já viu o mínimo, a gente já viu o máximo. Só comentando que também ele serve para strings. Então, por exemplo, ó, vou colar aqui, ó, fmt, println, eu quero o máximo entre, por exemplo, Robson, Matheus e Tabata, por exemplo. Qual vocês acham que vai ser a resposta aqui nesse caso? Quem colocou Tabata acertou, né? Por quê? Né? Vou explicar aqui como é que funciona o máximo. Não especificamente o tamanho, certo? Então, se eu colocar aqui, ó, Robson Gomes, ó, observe que Tabata continuou ganhando, né? Então, não é exatamente o tamanho. Ele faz a comparação byte a byte, certo? E da ordem em que eles aparecem. Então, ele vai pegar o R é maior do que o M? Então, esse aqui é o maior. Então, por enquanto, o R está ganhando.
Aí compara com o T. O T é maior do que o R? É. Então o T ganhou. Certo? Se não tivesse, se o R fosse igual em todos, né, vou fazer uma loucura aqui, eu sei que não é o nome, um nome válido, mas assim, ó, do jeito que tá aqui, qual que vai ganhar? Exatamente, o Robson, né? Por quê? Porque ele vai comparar, ó, o O, que é a próxima letra, o O vai ser maior do que as próximas, o próximo segundo caractere, né? Então o R é igual para todos, e ele vai tentar o segundo. Então se eu rodar, ó, o Robson Gomes ali ganhou, certo? Então bem tranquilo, né? Mas só para vocês se ligarem que não é o tamanho da string e também não é exatamente uma sequência. É como se fosse para um dicionário, né? Mas só que ele vai byte a byte ali, certo? Então, se ligar disso daí. É claro que a gente pode dizer que são associativas, né? Então, por exemplo, se eu fizer o máximo entre 1 e 5 e eu fizer o máximo aqui também, é o máximo do máximo. Então, o máximo desse máximo com 7. Então é uma espécie de associação aqui, né? Da matemática. Então, se eu rodar aqui, vai dar o quê? 7. Então tá aqui. Então você consegue fazer esse tipo de associação, certo? Então, bem tranquilo. Vamos comentar aqui e seguir para o próximo. A próxima função que a gente vai ver aqui é a função clear, né? A função clear, né? Vou colocar aqui só para a gente ver aqui a descrição. É uma função built-in, né? Como a gente chama. Essas funções globais, elas são chamadas de funções built-in, né? Então você chama elas diretamente, sem precisar importar um pacote. E ela serve para limpar mapas e slices, certo? Então, para mapas, ele limpa todas, ou seja, deleta todas as entradas, resultando no mapa vazio. E para slice, ele pega todos os elementos do array, do slice, desculpa, e zera. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Vou criar aqui um slice, por exemplo, de nomes. Vou colocar aqui Robson, Marcos e Matheus. Faltou o tipo, né? Pronto. Vou imprimir aqui, ó, só para a gente ver que tá ok. Vou chamar o clear diretamente no nomes e vamos ver aqui qual vai ser o resultado desse clear. Vamos executar, ó. Vocês vão ver que é bem simples, né? Então ele limpou, né, o mapa ali com o tamanho que ele estava, né? Então fez a limpeza. Vamos testar para mapas, né? Então retorna um slice todo vazio. Então vou criar aqui um mapa qualquer. Vou criar aqui, por exemplo, um mapa. Eu vou usar string também, mas só lembrando, como eu falei, funciona para qualquer tipo, né? Eu vou criar aqui um mapa assim, ó. Tipo, vou colocar aqui A1 e B2. Um mapa com duas entradas aí. Se eu pedir para imprimir esse mapa, e aí em seguida eu vou limpar o mapa e vou pedir para imprimir novamente. Vamos ver o resultado e aí a gente explica. Deixa eu só comentar aqui para a gente não ter misturado, certo? Salvar. Pronto. Então o que é que ele fez? Ele pegou o mapa que tinha aqui duas chaves, né? E devolveu o mapa vazio, né? Se a gente colocar aqui ó, um len, que também é outra função built-in, né? Que já existia, vocês vão ver que ele vai retornar zero, né? Ou seja, o mapa está vazio. Né? Se a gente fizer isso lá na string,
desculpa, no slice, vocês vão ver que o slice ele não vai estar vazio, certo? Ó, observe que está 3. A diferença do mapa para o slice é essa. O mapa vai ficar vazio. O slice ele vai ser preenchido, né? Como aqui está dizendo, ó. Ele vai setar os elementos, né? Com um valor de 0. Então ele não vai zerar o slice. Na verdade, ele vai setar todos os valores, né? Ou seja, todas as posições, desculpa, do slice para o valor vazio. Né? Então, se aqui fosse um slice de inteiros, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar nomes aqui só para não apagar lá embaixo, tá? Mas eu vou criar aqui um slice de inteiros. Então, 2, 3, 4 nomes. Tá? O que que isso aqui vai fazer? Vai retornar um... Deixa eu imprimir aqui também para a gente ver os dois, certo? Ó, ele vai retornar o slice com todos os valores, né? Todas as posições com o valor 0 de cada posição. Então, se é um inteiro, vai ser 0. Se for uma string, vai ser uma string vazia. Se for um float, vai ser 0.0. E por aí vai. Certo? Então, só se ligar nesse detalhe, né? Que o slice ele não vai retornar um array vazio. Ele vai retornar, na verdade, um array com todos os valores zerados. Show? Então, agora vamos para a função compare. A função compare é uma função, assim, só lembrando um detalhe, né, que eu não comentei aqui em cima, mas o clear, né, é uma função segura, né? Eu acho que assim como também deixa eu criar aqui, ó, por exemplo, o mapa map de string int. Então esse mapa aqui vai estar nulo, né? Porque ele foi só criado aqui. Se eu chamar a função, por exemplo, a função len no mapa, len, como é? Se eu chamar a função clear no mapa, o que não funcionou? Ah, funcionou. Ele vai ser uma operação segura. Observe que não vai dar panic, né? Ou seja, não vai dar nenhum tipo de erro. Eu achava também que o len era, mas o len não é. Acho que ele fala aqui, ó. Slice ou mapa, o número de elementos se V é nil, len V é 0. É estranho. Ele deveria... Será que é porque não... eu acho que é porque não está sendo usado o retorno. Deixa eu ver se é isso. Exatamente. Então, como eu estava falando, também é seguro. A maioria dessas funções built-in, elas são seguras, né? Então, ó, se eu rodar no mapa nulo, ou nil, né? Como a gente chama em Go, ele vai retornar 0 para mapa, né? E o clear também não vai fazer nada, né? Isso vale tanto pro clear, né? Como também para as outras funções ali, max, min, etc. Certo, então beleza. Agora vamos para a função compare, né? A função compare, né? Como o nome já sugere, é uma função para fazer comparação. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui vou chamar a função compare, ela não é uma função global. Eu coloquei aqui para a gente conhecer também esse pacote, para não ficar só nessas três, né? Mas a função compare e a função less, elas fazem parte do pacote. Eu vou até importar aqui. Não, vou importar não, vou importar aqui. Elas fazem parte do pacote CMP, certo? Que é um pacote usado para fazer comparações. Então,
ela só tem, por enquanto, só tem essas duas funções, compare e less. Vamos ver como funciona como funciona a função compare, né? Então, bem simples aqui, ó. A função compare, ela recebe dois parâmetros. Observe que aqui, ó, eles são, tá usando generics, né? Então, eu posso passar aqui, se eu passar aqui o inteiro, ele vai retornar um inteiro. Se eu passar um float, vai retornar um float. Se eu passar um string, vai retornar string, e por aí vai. Qual é o funcionamento da função compare? Ela vai retornar menos um se o primeiro parâmetro aqui ele for menor que o segundo. Ele vai retornar zero se forem iguais e vai retornar um se o x for maior do que o y. Então, bem fácil, né? Aqui você pode colocar o tipo, não é obrigatório, né? Ele vai inferir. Então, por exemplo, se eu colocar aqui entre 8 e 9. Então, se eu rodar aqui, ó, ele vai retornar menos um. Por quê? Porque o 8 é menor. Se eu colocar aqui 9 e 9, ele vai retornar zero. E se eu colocar aqui 10 e 9, ele vai retornar um, certo? Então, menos um menor, zero maior e um maior, certo? Bem fácil, né? Bem tranquilo. São compare é desse jeito. E aí também funciona para outros tipos. Esse tipo aqui você pode tirar se você quiser, ele vai inferir, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, Robson e Robson, vou colocar assim, ó. E aí, se eu usar a função compare, ele retornou aqui 1. Né? Se eu colocar igual, deixa eu só tirar aqui para não ficar vários valores ali. Ó, igual, colocou zero. Se eu colocar aqui, por exemplo, o M no final, ele vai retornar menos um. Né? Então a comparação, assim como lá no max e min, ela é byte a byte. Né? Então o primeiro byte que ele encontrar ali que for maior ou menor, ele vai considerar aquele valor. Certo? Então essa é a função compare. Eu vou copiar aqui para a gente ver a função less, que é bem simples também. Então aqui, ó, vou trocar de compare para less. Aqui também, ó, como eu falei, você pode usar aqui o generics, né, o tipo, ou você pode, se quiser, tirar. Eu vou rodar só para a gente ver o resultado. Deixa eu salvar aqui. E, ó, a função less, ela é mais simples. Ela simplesmente, ó, informa se o x ele é menor que o y. Acabou. Se for menor, ela vai retornar true. Qualquer outro valor vai retornar false. Certo? Então, esse é o papel ali da função less. E claro, né, como eu falei, ela é genérica aqui, então pode usar para outros tipos. Então, já vimos aqui o compare e já vimos aqui o less. E com isso a gente fecha esse vídeo de hoje. A gente vai trazer mais vídeos aí sobre as novidades da versão 1.21 do Go, né? Tem bastante mudança assim de funções utilitárias, né? Novos pacotes. E aí a gente vai explorar ao longo dessa série todas essas novidades. Então ativa aí, né? Não esquece de ativar o sininho para assim que tiver vídeo novo você já ser notificado e aí assistir logo assim que for lançado no canal. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!